1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Quem encontrou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não extingais o Espírito. Tem algumas versões que diz: não apagueis o Espírito. Eu vou ler mais uma vez. Não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Eu vou dispensar as formalidades, considerando que é a 20ª vez que estamos aqui, né? Mas eu trago a saudação do meu pastor Agrimeron, agradeço ao pastor José Miguel, a irmã Neide pelo convite, que Deus continue abençoando a todos nós que chegamos aqui. É um prazer ter a companhia da irmã Sil, nossa amiga, todos os obreiros, toda a mocidade. Quem chegou cedo e começou a orar, já ouviu Deus falar. Mas quem não chegou vai ouvir também. Porque se tem uma coisa que Deus tem para conosco é misericórdia. E eu vou dizer para você uma última vez: não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Para que compreendamos o que significa isso, interessante observar o contexto. Em 51 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, Paulo foi a Tessalônica, que era a capital da província romana na região da Macedônia. Ali Paulo edifica uma igreja. Quem está comigo diz amém. Porém, o ministério de Paulo, nesta cidade Tessalônica, capital da Macedônia, foi interrompido e durou menos que o tempo previsto, devido à hostilidade e à oposição muito intensa da comunidade de judeus que estava presente na cidade de Tessalônica. Dos cerca de 200.000 habitantes, havia uma comunidade judaica muito forte nesta cidade, que se opôs, e Paulo foi forçado a fugir. Claro, pela permissão de Deus. Paulo sai dali de Tessalônica e ele se dirige para Bereia e depois Atenas, na cidade grega, onde ele se encontra com Timóteo. Ali Paulo dá a Timóteo a incumbência, segundo Atos 17, de voltar a Tessalônica para saber como estava a condição da igreja. Porque Deus já estava falando com Paulo que as coisas não iam muito bem. Timóteo vai para Tessalônica, enquanto Paulo se dirige para Corinto. Depois que Timóteo vai a Tessalônica e observa a situação da igreja, ele vai para Corinto, onde Paulo estava, e conta para ele tudo o que estava acontecendo ali. É quando Paulo vai escrever uma das primeiras cartas do seu ministério no Novo Testamento, que foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Isso foi escrito cerca de 3 ou 6 meses depois da fundação dessa igreja. No capítulo 5, depois de uma sequência de ensinamentos e ordens e doutrina, vem o versículo 19 em que Paulo dá não um convite, não algo para você fazer se você quiser, não. Ele dá uma ordem para a igreja do Senhor: não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. A palavra extingar, que é sinônimo de apagar em algumas traduções da Bíblia Sagrada, ela vem do grego isbemune, que significa aniquilar a influência de alguém
sobre algo. Olha só. Você não entendeu, não? Quando Paulo diz não instigais o Espírito ou não apagueis o Espírito, ele está dizendo não aniquile a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. É curioso, meu pastor. Paulo dizendo não instigais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode ser extingado. E nós vamos compreender por quê. O Espírito Santo não pode ser apagado. E nós vamos compreender por quê. Porque ele é Deus. O Espírito Santo não pode ser aniquilado, não pode ser extingado, não pode ser apagado. Mas quando Paulo diz não extingais ou não apagais o Espírito, ele está dizendo cuidado para não aniquilar não o Espírito Santo, porque ele é Deus, ele não pode ser aniquilado. Mas a influência, a ação e a obra dele na sua vida, e é possível fazer isso se você deixar. Ninguém extinga o Espírito Santo da minha vida, a não ser eu mesmo. Olha aí. Jesus vai pegar você aqui hoje. Ninguém aniquila o Espírito Santo da minha vida, a não ser eu mesmo. Ninguém apaga o Espírito Santo da minha vida, a não ser eu mesmo. Quem afasta o Espírito Santo de você, é você. Quem atrapalha de você sentir a presença do Espírito Santo, é você. Quem dificulta de você chegar na igreja e não perceber que Ele está aqui, o Espírito Santo, é você. Não extingais o Espírito. Ah, meu Deus do céu. Jesus, Jesus, Jesus. Você sabe qual é o problema da minha geração? Eu vou começar a pregar agora. Porque a irmã Sil está orando por mim. E eu estou sentindo a graça de Deus. O problema da minha geração é que a gente não conhece o Espírito Santo. Como é que eu vou ter amizade com quem eu não conheço? Meu Deus do céu, não pode. Até quem um dia vai casar, começa com amizade. É assim? Como é que você vai ter um relacionamento com quem você não conhece, com quem você não sabe quem é, com quem você não sabe onde mora, com quem você não sabe nada? Não tem como. A minha geração não tem relacionamento, não conhece o Espírito Santo, porque não sabe quem Ele é. Existem muitas doutrinas errôneas, erradas sobre o Espírito Santo. E muita gente acredita. Tem pessoas que acham, especialmente no chamado silêncio do Espírito Santo, que foi no tempo da igreja, da Idade Média. Muitas doutrinas erradas sobre o Espírito Santo nasceram nesse tempo. Chamado também de Idade Média, a Idade Medieval. Disseram que o Espírito Santo era um vento que ficava rodeando a terra. Não é. Disseram que o Espírito Santo era uma pomba que ficava voando por aí quando Deus ordenava. Não é. Disseram que o Espírito Santo é um fogo que pode ser apagado, que pode ser acendido, que pode levar para um lado, para o outro, fazer dele o que você quiser. Não é. Disseram que o Espírito Santo é uma alma que fica voando por aí, vagando por aí. Não é. O Espírito Santo é primeiro uma pessoa. Eita glória. Ah, isso é chavão de pregador. E é? Vem aqui. Para que eu seja uma pessoa, é necessário que eu tenha aquilo que a psicologia chama de persona, que vem do grego, personalidade. Para que eu seja uma pessoa, é preciso que eu tenha personalidade. Senão, o Espírito Santo seria um fogo, um vento, uma pomba, uma alma, ou qualquer coisa que dissesse que ele é. Mas o Espírito Santo possui personalidade. E para que eu tenha personalidade, segundo a psicologia, é preciso que eu tenha 3 atributos. Quantos? 3 atributos. Primeiro, para que eu seja uma pessoa, é necessário que eu tenha intelecto. Oh, meu Deus do céu. Helena, o Espírito Santo tem intelecto? Tem. Perceba que em 1 Coríntios 2:11, Paulo vai dizer: ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu vou conhecer alguma coisa sem intelecto? Não vou. Eu vou conhecer alguma coisa sem mente? Não vou. Eu vou conhecer alguma coisa sem sabedoria? Não vou. Eu vou conhecer algo sem entendimento? Não vou. Eu vou conhecer algo sem racionalidade? Não vou. Você não está entendendo, não? O Espírito Santo possui o primeiro pilar da personalidade. Ele tem intelecto e a Bíblia prova isso.
dizendo que ele conhece as profundezas de Deus. Aqui eu já começo a desconstruir a ideia de que o Espírito Santo é um fogo, uma pomba, um vento, uma alma. Ele não é nada disso. Ele é uma pessoa. Depois do intelecto, o segundo pilar da personalidade é a vontade. Oh, meu Deus do céu. O Espírito Santo tem vontade? Tem. Quando nós vamos na visão de Ezequiel, no seu capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte, ó. Para onde o Espírito queria, as rodas celestiais se moviam. As rodas se moviam pela vontade das rodas? Para onde o Espírito queria. As rodas se moviam pela vontade do Espírito que movia as rodas da visão de Ezequiel. Você está entendendo? Além do Espírito Santo ter intelecto, ele tem vontade, ele deseja, ele quer, ele almeja, ele anseia. O Espírito Santo tem vontade. Olha aí, glória a Jesus. Muito. Além do Espírito Santo ter intelecto, além do Espírito Santo ter vontade, o Espírito Santo, manso, ele tem também emoção. É o terceiro e último pilar da personalidade. Se eu tenho intelecto, vontade e emoção, pronto. Está comprovado que eu sou uma pessoa. O Espírito Santo tem intelecto, porque ele conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo tem vontade, porque na visão de Ezequiel, as rodas celestiais se moviam para onde o Espírito queria. E o Espírito Santo tem emoção? Tem. Tem um hino que diz, né? Que nós gememos com gemidos inexprimíveis. Que é isso, irmão? O versículo não está assim. Em Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém. E não somos nós que gememos. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é você que geme. É o Espírito Santo que geme por você. Ele tem vontade, ele tem intelecto, ele tem emoção. É quando nesse momento, na igreja, nós percebemos quem são os telespectadores e quem são os adoradores. Porque os telespectadores estão esperando o que vai acontecer, mas os adoradores já estão entendendo. Espírito Santo quer dizer que o Senhor não é um fogo, o Senhor não é um vento, o Senhor não é uma alma penada, o Senhor não é uma pomba, o Senhor é uma pessoa. E se Ele é uma pessoa, o Espírito fala, o Espírito toca, o Espírito enche, o Espírito usa, o Espírito entra, o Espírito sai, o Espírito desce, o Espírito sobe, porque Ele é uma pessoa. Quem crê que o Espírito Santo é uma pessoa, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ô geração, abre esse coração em nome de Jesus. Olha aí, o Espírito Santo. Daí você não está vendo, mas daqui eu já estou vendo gente baixando a cabeça e começando a chorar. Eu já estou vendo gente com a vontade de dobrar o joelho e se jogar no chão. Eu já estou vendo gente com a toalhinha no rosto porque não consegue parar de dizer: sim, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E também, Ele é Deus. Uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Tem muitas pessoas. Mas o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, Ele é Deus. Isso aqui é outra coisa que tem muita heresia também. A doutrina da Santíssima Trindade. Existem dois termos aqui para nós pontuarmos: o trinitismo e o trinitarianismo. É muito parecido, né? A sonoridade, a escrita. Mas é totalmente diferente uma doutrina da outra. O trinitismo diz
que a Santíssima Trindade são 3 deuses. A Bíblia não diz isso. Nós, como assembleianos, pentecostais, reformados, geração da última hora, nós não cremos no trinitismo, que diz que são 3 deuses na Santíssima Trindade. Não. Nós não somos politeístas. Nós somos da doutrina trinitariana, que diz que é um Deus em 3 pessoas divinas. O Novo Testamento confirma o que o Velho Testamento diz. A deuses de Israel, a o Deus de Israel. Nunca mais pense que o Espírito Santo é como se fosse uma espécie de serviçal. Já ouvi isso. Que o filho manda nele e o pai manda no filho e eles não estão em perfeita harmonia. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e eterno Deus. Co-igual, co-eterno, co-poderoso, co-substancial, co-existente, co-eterno, co-supremo, co-majestoso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas divinas. É um Deus. Então, se o Espírito Santo é Deus, eu posso glorificá-lo? Deve. Você acredita que já perguntaram a mim, Helena, eu posso glorificar o Espírito Santo? Você está esperando o quê? Eu posso sim dizer, Espírito Santo, seja glorificado. Eita, Jesus, que vontade de correr naquela porta e voltar. Espírito Santo, seja exaltado. Eu posso dizer, posso. Espírito Santo, seja magnificado, seja exaltado, seja louvado, seja glorificado, seja engrandecido. Toda a glória, todo o poder pertence ao Deus Espírito Santo. Amém, Jesus amado. Ao Deus Espírito Santo. Me prova. Provo. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele diz, enviarei outro. No grego tem 2 palavras que se traduz no português como outro. Tem o héteros, tem o allos. Héteros ou allos, paracletos. Porque paracleto significa advogado. Jesus está dizendo que ia enviar um advogado. Mas antes da palavra paracleto, advogado, ele diz outro. Eis a pergunta: é héteros ou é allos? Se Jesus tivesse dito héteros, paracletos, era o mesmo que dizer, eu vou enviar um advogado, mas ele não é igual a mim. Alguém já está entendendo? Ele não tem o mesmo poder que eu. Oh, Deus. Ele não tem a mesma majestade que eu. Oh, Deus. Ele não pode fazer o que eu faço. Ele não pode entrar onde eu entro. Deus. Ele não pode operar o que eu opero. Ele não pode. Se Jesus tivesse dito héteros paracleto, mas ele disse allos paracletos. E a minha vontade, meu pastor, se eu tivesse asa, era voar nesse momento. Porque allos significa outro, assim como héteros. Mas enquanto héteros quer dizer outro, mas inferior a, allos significa da mesma personalidade, da mesma competência, do mesmo poder. Tem gente que não está entendendo.
entendendo não. Quando Jesus diz alos paracletos, ele está dizendo o consolador que vem, o advogado que vem é o Espírito Santo. Ele tem o mesmo poder que eu, ele tem a mesma glória que eu, tem a mesma majestade que eu, tem o mesmo poder que eu, e tudo que eu fiz ele pode fazer. Jesus estava dizendo: eu posso curar, e o Espírito Santo também pode. Eu posso salvar, e o Espírito Santo também pode. Eu posso batizar, e o Espírito Santo também pode. Eu posso libertar, e o Espírito Santo também pode. Ele é o alos paracletos. Alguém igual, com o mesmo poder. Se o Espírito Santo é Deus, como Deus Pai é Deus, como Deus Filho é Deus, quer dizer que os atributos divinos também pertencem a Ele? Mas é claro. Quais são os atributos divinos? Hein, mocidade? Onipotência, onipresença e O Espírito Santo é primeiramente onipotente, ele pode todas as coisas. Olha que coisa bonita. Chega a ser um poema. Lá em Gênesis 1:2. Quando a terra era sem forma e vazia, no meio do caos, quem estava parando sobre a face das águas? O Espírito Santo. Jó disse no capítulo 26, versículo 13: Deus ornou os céus pelo seu Espírito. Quando a gente estava vindo, eu não consegui levantar a janela, meu pastor, e eu tive que ver o céu. E eu comecei a prestar atenção que nas estradas se vê muito mais as estrelas do céu do que na cidade que tem as luzes artificiais. E eu vi estrela de todo formato, de todo brilho, de todo tamanho, espelhando o céu azul como se fosse uma pintura feita à mão. E eu me lembrei do que Jó disse no seu livro, que Deus ornou, embelezou, decorou, enfeitou o céu pelo Espírito Santo. Eu vou melhorar que você não entendeu. Cada estrelinha do céu foi o Espírito Santo quem pintou, foi o Espírito Santo quem colocou, foi o Espírito Santo quem... Cada estrelinha do céu. O Espírito Santo é onipotente, mas ele também é onipresente. Olha que coisa bonita. O Espírito Santo está nos macro lugares e nos micro lugares. Ele está nos lugares altos e nos lugares baixos. Ele está nos lugares abertos e nos lugares fechados. Ele está nos lugares amplos e nos lugares apertados. O Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo está nos macro lugares e nos micro lugares. O Espírito Santo está nos macro lugares. Você lembra da batalha de Josafá? No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, diz que o Espírito do Senhor se apoderou do profeta e revelou por onde o inimigo ia descer. Israel armar acampamento. Revelou que hora o exército de Israel ia se levantar e atacar. O Espírito
Espírito disse: pela ladeira de Ziz eles vão descer, mas vocês não vão pelejar. Eu pelejarei por vós e vos calareis, porque o Espírito Santo está presente nos macro lugares. Um lugar grande como um campo de batalha, o Espírito Santo está presente. Aí você chega aqui e diz: eu não sei como eu venci 2020. É porque o Espírito Santo está presente em macro lugares, ou seja, lugares grandes, como um campo de batalha. Ele está presente no campo de batalha. Já foi louvado aqui e eu vou repetir, porque a resposta de Deus para alguém, Ele é livramento. Mas o Espírito Santo também está presente nos micro lugares. Olha que coisa bonita. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E em Efésios 6:17 diz que a palavra é a espada do Espírito. Ou seja, a palavra só pode penetrar no profundo do ser humano, porque é o Espírito que põe ela na mão e maneja ela. Você não entendeu? O Espírito Santo está presente nos macro lugares, como o campo de batalha, sim, mas também está presente nos micro lugares, ou seja, dentro do teu ser, dentro da tua, eita Jesus, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, dentro do teu corpo, dentro da tua vida, o Espírito Santo está presente. Ele penetra com a espada da palavra na divisão da alma e do espírito. Eu já sei quem é o Espírito Santo. Eu já sei que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Eu já sei que Ele é onipresente, onipotente. Mas o Espírito Santo também é onisciente. João 14:17, Jesus disse que Ele é o Espírito da verdade. Nas universidades, o relativismo tem tomado a cabeça dos jovens. Na reunião da família nesse fim de ano, uma prima chegou para mim e disse: a verdade é aquilo que eu acho que é. E eu só olhando para ela. Aí vem outro primo e diz: não, porque você acredita em Deus, porque você cresceu na igreja. Assim é muito bom. E eu também cresci, mas eu não acredito mais, porque é aquilo que eu aprendi na faculdade diz assim, assim, assim. E eu olhando para ele. E eu comecei a pensar: meu Deus, desde quando a verdade deixou de ser aquilo que a Bíblia diz para ser aquilo que alguém acha? Desde quando a verdade deixou de ser aquilo que Deus diz para ser aquilo que alguém pensa? Desde quando a verdade deixou de ser aquilo que o Espírito Santo diz para ser aquilo que alguém estudou, pesquisou? Mentira! A verdade vem do Espírito Santo, e aquilo que ele disser que é verdade, ponto final. Se o mundo diz: você pode namorar com quem você quiser, e o Espírito Santo diz: guarda o teu coração, eu acredito no Espírito. Se o mundo diz: aproveite a juventude, porque depois você não vai mais ter todo esse vigor, e a Bíblia diz: entrega a tua juventude nos meus pés, eu acredito no Espírito Santo. Você tem acreditado em quem? Na filosofia do mundo? Nos filmes e séries modernas que fazem uma lavagem cerebral na cabeça da gente? Ou na verdade do Espírito Santo?
verdade vem dele. O Espírito Santo é tão o Espírito da verdade que sem ele não haveria palavra. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. Um período de 1600 anos. Ela tem 1178 capítulos, 31.173 versículos, 773, 648 palavras. E dependendo da tradução, mais de 3 milhões de letras. Tudo isso inspirado, entregado pelo Espírito Santo. A própria Bíblia se explica. Ela diz que foi o Espírito Santo que traduziu a revelação de Deus em palavras. Isso aqui, irmão, isso aqui é a maior prova de amor do Espírito Santo. Porque Deus é Espírito. Nós somos carnais, somos humanos, somos limitados. O Espírito Santo sabia. Deus, Ele não vão compreender os teus mistérios. Deus, Tu é muito sublime, Tu é muito supremo, Tu é muito soberano. Nós somos. Eles não vão compreender. Então, eu vou traduzir a revelação de Deus em palavras humanas. Vou inspirar 40 autores. Vou fazer esses pergaminhos e esses escritos sobreviver ao tempo, sobreviver à história, sobreviver à perseguição. Vou juntar tudo num livro e vou colocar na mão da igreja. Eu vou juntar tudo num livro e vou colocar na mão do teu povo. Isso aqui, a palavra de Deus, é o maior símbolo de amor do Espírito Santo. Ele sabia que nós não íamos compreender os mistérios de Deus como eles são. Então ele traduziu em palavras humanas. E tem gente que não quer ler a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, é o Espírito Santo falando com você. Quando você abre a Bíblia, é o Espírito Santo lhe mostrando quem é Deus. Quando você abre a Bíblia, é o Espírito Santo lhe dizendo quem você é. O Espírito Santo tem vontade. Nesta noite eu não estou preocupada com os telespectadores, mas com os adoradores. Eu já sei quem é a pessoa do Espírito Santo. Eu já sei qual é o poder do Espírito Santo. E qual é a sua vontade? Primeira vontade do Espírito Santo: entrar. Segunda vontade do Espírito Santo: habitar. Terceira vontade do Espírito Santo: transformar. Você não escutou de jeito nenhum. Primeira vontade do Espírito Santo: entrar. O Espírito Santo quer entrar. O inimigo das nossas almas é intrometido, procurando uma brecha para emburacar, bagunçar, habitar. E quando isso acontece, quando ele encontra uma brecha e entra, é capaz de destruir a vida do crente mais piedoso, mais temeroso, mais santo. Porque o inimigo é intrometido. Mas o Espírito Santo não. Ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça, se quiser ouvir. Se der ouvidos, se quiser prestar atenção no que eu falo. O Espírito Santo quer entrar, mas ele só entra se for convidado. Eu não sinto a presença do Espírito Santo. Você já convidou? Filho de crente não é crentinho, não. Tu tem que tomar a tua decisão. Adolescente não é mais criança. Você já compreende as coisas. Tem uns que dão desentendido, finge que não entende, mas entende e tem que tomar uma decisão.
filho de crente não é crentinho. É preciso uma decisão. O Espírito Santo só entra onde ele é convidado. E como é que eu faço para convidar? Segura aí que nós vamos já fazer isso. Mas primeiro a vontade do Espírito Santo. Ele quer entrar. Segunda vontade do Espírito Santo. Depois que ele entra, ele quer habitar. Porque quem entra pode sair. Quem entra pode trabalhar um pouco e ir embora. Quem entra pode passar uma temporada e não voltar. Mas o Espírito Santo quer entrar para habitar. Habitar. Eu nem preciso dizer a você o que significa habitar, porque você cresceu ouvindo isso. Que habitar é fazer morada. Muitas pessoas deixam o Espírito Santo entrar, mas não deixam ele habitar. Onde eu maço é juiz é no Conjoade, nos congressos de carnaval. A gente pula, marcha, sapateia, chora e o resto do ano. De que adianta, mocidade? Toda aquela alvoroço do congresso, que é muito bom e tem que ter. Mas o resto do ano, você não convidar ele para habitar, que adianta? Eu não sou uma casa de férias para o Espírito Santo entrar e ir embora, não. Eu sou morada. Cabe a você decidir o que você quer ser. Depois que o Espírito Santo entra, ele quer habitar. Aqui eu compreendo que o Espírito Santo é o agente da santificação. É dia após dia, aprendendo a perdoar, aprendendo a orar, aprendendo a chorar, aprendendo a ser sincero, aprendendo a buscar a Deus, aprendendo a jejuar, aprendendo a ler a palavra, aprendendo a exercer o seu chamado com excelência, aprender a vir para a casa de Deus para se entregar, aprender a acordar de manhã e antes de pegar o telefone dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. O Espírito Santo é o agente da santificação e ela acontece dia após dia na obra do Espírito Santo. Não se compare com outras pessoas. Compare quem você é hoje com quem você foi ontem. E perceba se você tem sido santificado e habitado pelo Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo entra e habita, algo inevitável, não tem pra onde correr, começa a acontecer dentro da gente. Porque quando ele entra e não sai, mas habita, ocorre em nós a terceira e última vontade do Espírito Santo. Ele nos transforma. Olha que coisa bonita. O Espírito Santo entra, o Espírito Santo habita e o Espírito Santo transforma. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18: nós somos transformados de glória em glória, como pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo deseja transformar a sua vida, transformar seu coração, transformar a sua mente, transformar a sua história, transformar o modo como você vê o mundo, transformar a forma como você olha para o seu passado, transformar o seu futuro. Eu não acredito que você está conversando essa hora, não acredito não. O Espírito Santo quer transformar.
nós vamos para Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem vem. Glória a Deus. Mas hoje eu preciso que você compreenda, que a minha geração compreenda a pessoa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e agora a vontade do Espírito Santo. Ele quer entrar, ele quer habitar e ele quer transformar. Como eu convido o Espírito Santo? Primeiro passo, fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Pelo amor de Deus, tem gente aqui? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, preparou a arca e foi feito pregoeiro da justiça. Pela fé Abraão foi sem saber para onde ia e habitou na terra da promessa. Pela fé Sara, fora da idade, concebeu e deu à luz um filho. Pela fé Isaac foi oferecido em sacrifício, porque Abraão acreditava que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Pela fé Jacó abençoou seus filhos e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Pela fé Moisés deixou as riquezas do Egito para sofrer com o povo de Deus. Pela fé a Páscoa foi celebrada e o sangue foi aspergido, para que o destruidor não tocasse os primogênitos dos filhos de Israel. Pela fé Israel atravessou o mar vermelho como quem caminha por terra seca. Pela fé sendo rodeado por 7 dias, os muros de Jericó caíram no chão. Pela fé Raabe acolheu os espias e não pereceu quando a cidade foi tomada. E que mais direi? Versículo 32. Faltar-me a tempo contando de Gideão, Sansão, Baraque, Jefité, Davi e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos inimigos pelo poder da fé. O primeiro passo para convidar o Espírito Santo é ter fé. Quem não ora é porque não tem fé que o Espírito Santo escuta. Quem não jejua é porque não tem fé que o Espírito Santo recebe. Quem não lê Bíblia é porque não tem fé que o Espírito Santo fala. Primeiro passo, e tem gente que já está compreendendo. Se você pudesse ver daqui as pessoas que eu estou vendo chorar, sua vontade era chorar também. E eu já estou entendendo que são essas que vão sair daqui cheias do Espírito Santo. Primeiro passo é ter fé, você precisa crer. Mas eu não estou ouvindo. Claro que não, Deus é Espírito. Não é para ver, é para ter fé, sentir e mergulhar. Segundo passo para convidar o Espírito Santo é fazer o convite. Se o Espírito Santo é uma pessoa, é preciso que se fale com ele. Eu vou falar bem simples com você. Fale, convide, chame. Você já falou alguma coisa para o Espírito Santo? Tem gente que vai começar a chorar agora, percebendo: eu nunca falei nada para o Espírito Santo. Eu nunca disse nada para o Espírito Santo. Eu nunca conversei com o Espírito Santo. É verdade. Depois da fé, que ele vai lhe ouvir, vai lhe atender. E apesar de ter quase 7 bilhões de pessoas no mundo, quando você começar a chamar a atenção do Espírito Santo, é como se não existisse mais ninguém.
Porque você sentirá que toda a atenção dele é sua. Que todo o amor dele é seu. Que toda a amizade dele é sua. Que toda a comunhão dele é sua. Que os ouvidos dele são seus. Que os olhos dele são só para você. Fale alguma coisa para o Espírito Santo. Nesse momento, eu me preocupo muito com a minha geração. Porque nós seremos os pastores, as esposas dos pastores, a regente do ciclo de oração, os coordenadores de jovens, os missionários. Seremos nós. E se a minha geração não buscar conhecer e se encher do Espírito Santo daqui a 10 anos, nós não vamos nem nos poder chamar de igreja. Não vamos nos poder chamar de povo de Deus. O que será da igreja se a minha geração não buscar o Espírito Santo? Dentre todos os amigos, o Espírito Santo é o amigo verdadeiro, fiel, que nunca abandona. Fale alguma coisa para o Espírito Santo de Deus. Eu não vou pedir para você ficar em pé. Não vou pedir para você ajoelhar. Não vou pedir para você abraçar alguém. Eu não vou pedir nada. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. A partir de agora. A partir de agora. Você que está com vontade de dobrar o joelho e dizer para o Espírito Santo algo que você nunca disse, dobre o joelho agora. Você. Eu já vi. Eu não vou pedir nada. Você tem liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Quem tiver com vontade de dobrar o joelho e dizer para o Espírito Santo algo que nunca disse, dobre o joelho agora. Isso aqui é uma vigília de oração. Dobra o teu joelho e fala com o Espírito Santo. Eu não quero, fica quieto. Eu não estou com vontade, fica quieto. Eu estou falando com gente que quer ser cheio do Espírito. Esse momento é seu. É seu. É seu. Tem gente chorando, olhando pra mim, perguntando se ainda dá tempo de dobrar o joelho. Tá, ainda dá tempo. É uma atitude de fé. É um convite. E agora eu vou parar de falar. Vou fazer a minha oração e você vai fazer a sua. E eu digo, no poder do Espírito Santo, o que você pedir para Ele agora, Ele vai lhe dar.
de joelhos. Eu navegarei. Meu Deus, o que é aquilo ali, Jesus? Você pode, porque a gente veio aqui para colocar a face no pó. Se você quiser ficar de pé, você pode. Sentado não, ou de pé, ou de joelho, ou de pé, ou de joelho. Eu estava vendo gente ali dançando no Espírito Santo. Eu estava vendo gente ali pulando no Espírito. Deixa fluir. Para de se segurar. Ele veio trazer poder. Olha lá. Nós vamos cantar uma última vez. E aquilo que você pediu de joelhos, o Espírito Santo vai lhe conceder agora. Eu navegarei. Só para quem tem ousadia.